Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da primeira semana, volume 5. A atividade 1 diz: dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta caráter metálico mais pronunciado? Por quê? Obviamente, se a gente comparar esses três elementos químicos, a gente vai perceber que o mercúrio é o que apresenta o caráter metálico mais pronunciado, já que ele é o metal. Então, o mercúrio apresenta brilho característico dos metais, um brilho metálico. Ele é bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor. Ele também possui uma baixa energia de ionização, que é característica de metais, a tendência a perder elétrons, e forma cátions em compostos iônicos. E essas características são bem diferentes do cloro e do fósforo, que são ametais. A atividade 2 diz: retorne ao texto inicial e responda aos questionamentos seguintes. Letra A. O que é um amálgama? Letra B. A amálgama de potássio pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Justifique a sua resposta. Letra C. Cite uma aplicação da amálgama na sociedade. Então, a letra A diz o que é amálgama. Então, a amálgama é uma liga metálica em que um dos componentes vai ser o mercúrio. Por exemplo, a amálgama de potássio contém potássio e mercúrio. Letra B. A amálgama de potássio pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Justifique sua resposta. Se a gente levar em consideração que a amálgama de potássio é uma liga metálica formada pelo mercúrio e pelo potássio, então sim, essa amálgama pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica. A gente pode pensar que os átomos estão unidos por ligações metálicas, conforme o mar de elétrons que explica as características de um metal puro normalmente. Na letra C diz: cite uma aplicação da amálgama na sociedade. Uma aplicação da amálgama de prata é a utilização em obturações dentárias. A atividade 3 diz: segurando com as mãos um objeto de cobre e outro de madeira no interior de um recipiente com água fervendo, observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explique essa diferença com base na teoria da ligação estudada. Se a gente levar em consideração o modelo do mar de elétrons, então os elétrons livres que existem no metal vão permitir uma rápida condução de calor no metal, da mesma maneira com que também conduz eletricidade. Porém, isso não vai acontecer com a madeira porque não existem elétrons livres na madeira. A atividade 4 diz: nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente: letra A. Tem elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. Essa alternativa é falsa. Os metais têm elevada condutividade elétrica e elevada condutividade térmica. A letra B diz: são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica. Então, como eu disse anteriormente, eles possuem altas condutividades térmicas e elétrica. Então, isso está errado. E também eles não são solúveis em solventes apolares. Letra C. São insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. De fato, eles são insolúveis em água, mas eles possuem alta condutividade elétrica. Então, alternativa falsa também. Letra D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. De fato, conduzem com facilidade a corrente elétrica, mas não são solúveis em água. Então, alternativa falsa. Letra E. Possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. É exatamente essa a alternativa correta. A atividade 5 diz: o galho, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de notáveis propriedades. Dentre estas, destaca-se a de se fundir a 30 graus Celsius e somente experimentar a ebulição a 2.403 graus Celsius, a pressão atmosférica. Com relação a esse elemento, é correto afirmar que: letra A. Sua configuração eletrônica no estado fundamental
é configuração do neônio 3D10, 4S2, 4P1, tendendo a formar ânions. Essa alternativa está errada. O galho é um metal, então a tendência dele é a formar cátions e não a formar ânions. A gente também observa que essa configuração eletrônica está errada. Aqui diz a configuração eletrônica do neônio 3D10, 4S2, 4P1. Então, no total aqui teria 10 elétrons do neônio, mais 10, 20, mais 2, 22, mais 1, 23 elétrons. Então, não é essa a configuração eletrônica dele, já que o galho tem número atômico 31. A letra B diz, apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados, encontrando-se sempre no estado líquido, independente da temperatura. Essa alternativa está errada. Ele só vai se encontrar no estado líquido entre 30 graus Celsius e 2.403 graus Celsius. Abaixo de 30 ele é sólido e acima de 2.403 ele vai se encontrar no estado gasoso. A letra C diz, seu íon mais estável é representado por Ga3+, resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. Se a gente analisar a tabela periódica, a gente vai encontrar que o número atômico do galho é 31 e que o número atômico do neônio é 10. Se o galho forma 3+, isso significa que ele perde 3 elétrons. 31 menos 3 dá 28, não dá 10. Então, essa conta não bate, ok? Isso significa que se o galho perder 3 elétrons, é impossível que ele tenha a mesma configuração eletrônica de um átomo de neônio. Então, a alternativa é falsa. Letra D. Apresenta-se no estado sólido em temperaturas acima de 30 graus Celsius e no estado líquido em temperaturas abaixo de 2.403 graus Celsius. Para ele se encontrar no estado sólido, ele precisa estar em temperaturas abaixo da temperatura de fusão, que é 30 graus Celsius. Para ele se encontrar no estado líquido, ele precisa estar entre os pontos de fusão e ebulição, que nesse caso é 30 graus Celsius e 2.403, e acima de 2.403 no estado gasoso. Então, essa alternativa é falsa. Letra E. Experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão de um ser humano normal. Uma vez que a temperatura de fusão do galho é de 30 graus Celsius e a temperatura de um ser humano normal é em torno de 36,5, isso significa que 36,5 já é suficiente para fundir o sólido, ok? Para fundir esse metal. Então, se a gente segura esse metal por um tempo, ele vai acabar se transformando em líquido. Então, essa é a nossa alternativa verdadeira.